Evangelho de João, versículo 15, do 1 ao 8, diz assim: Eu sou a videira verdadeira, o meu Pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir fruto se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos, a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Quem não permanece em mim é jogado fora, como um ramo imprestável, e seca. Esses ramos são ajuntados num monte para serem queimados. Mas se vocês permanecerem em mim, e minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e isso lhes será concedido. Quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória a meu Pai, e demonstram que são meus discípulos de verdade. Eu vou repetir esse versículo 8, porque ele é o versículo chave. Quando vocês produzem muitos frutos, imagina o Senhor Jesus dizendo isso para você. Ele estava dizendo para os discípulos e diz para nós também, porque o que ele disse para os discípulos é para nós também. Quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória a meu Pai e demonstram que são meus discípulos de verdade. Então o Senhor Jesus está condicionando aqui: olha, quando vocês são produtivos, quando vocês produzem frutos, vocês trazem glória ao meu Pai e demonstram que de fato são meus discípulos, são discípulos de verdade. Então nós que somos filhos de Deus, discípulos do Senhor Jesus, precisamos frutificar. Precisamos ser produtivos para que com isso glorifiquemos ao Pai, ao Deus Pai, e o mundo reconheça que de fato nós somos discípulos de verdade. O título dessa mensagem é Uma Vida Produtiva. É a última mensagem da série de mensagens baseada no livro de Rick Warren, Poder para Salvar a Sua Vida. É isso, pastor? Mudar a sua vida. Poder para mudar a sua vida. Então vários outros, irmãos vieram antes de mim falando sobre vários assuntos, vários capítulos ali do livro, Se você não acompanhou, você não estava aqui, tem lá na internet. Agora na internet tem separado as pregações, Se você não quiser ouvir a nossa voz desafinando no louvor, você ouve só a pregação, Que vai que você já ouviu aqui fica lindão. Você em casa, Um dia você vai ter noção do que é aqui. Lá em Betel, e aqui também. Então você pode ouvir, pode ver as outras mensagens. Semana passada o Hugo estava aqui, meu amigo, e suas analogias, bife que rola na frigideira. Outro dia ele estava falando comigo sobre as salas para EBD. Aí tem aquela sala que tem umas baias de cavalo. Sala que tem umas baias de cavalo? Uma sala que tem tipo umas baias de cavalo. É a sala dos pastores, que tem aquele negocinho assim, a sala que tem as estações. Aí ele é umas baias de cavalo. Eu falei, Hugo, ele é demais. Se estiver me assistindo aí, Hugo, um abraço. Hugo é demais. E essa última mensagem, nesse último capítulo, ele vai amarrar ali tudo aquilo que foi dito, em todas as mensagens anteriores, falando sobre a importância de termos uma vida produtiva, uma vida que produz frutos, uma vida que produz algo espiritual. Secularmente sempre se fala de produtividade. Uma empresa tem que ter produtividade, tem que ter linha de produção para poder ter lucro, para poder prosperar, para andar, para ir para frente. Precisa produzir, precisa ter produtividade. E meu irmão, a minha e a sua vida espiritual, para andar, para não ficar estagnada, precisamos de produtividade. A nossa vida precisa ser produtiva. Precisamos produzir frutos espirituais para o Senhor, para o reino dele, para a glória dele,
porque nós somos discípulos do Pai. Então Jesus aqui no capítulo 15, ele está já perto de ser, na noite vai ser traído, né? Ele está ali falando com os discípulos, e ele já está preparando os discípulos para aquilo que ia acontecer. Olha, eu vou estar aqui com vocês pouco tempo. E ele começa a falar: olha, vocês precisam permanecer em mim. Eu não vou estar mais aqui, mas vocês precisam permanecer em mim. Vocês precisam seguir tudo aquilo que eu estou falando para vocês. Porque sem mim, longe de mim, vocês não são nada. Vocês são os ramos e eu sou a videira. Vocês só vão frutificar, vocês só vão florescer, vocês só vão avançar se vocês estiverem em mim e permanecerem em mim, aconteça o que acontecer. Jesus já estava prevendo a eles que ele iria morrer. Eu vou ser preso, eu vou morrer, eu vou ressuscitar. Vocês precisam ter fé e vocês precisam permanecer. Jesus usou a figura da videira, dos ramos, para ensinar essa relação entre ele e nós, entre ele e os discípulos. Assim como aqueles discípulos, né? Jesus falou para eles: vocês são os ramos. Ele diz para mim e para você: vocês são os ramos. Você foi enxertado nessa videira no momento que você aceitou a Jesus como seu Salvador. Ele tocou em você, você o recebeu, você abriu o seu coração para o Senhor, Ele recebeu você também. Você foi enxertado nessa videira e você agora está nele, e você precisa produzir frutos. Mas o que significa dar fruto? A vida produtiva é aquela que produz o fruto espiritual, ou seja, expressa o caráter de Cristo, que foi tudo que já foi falado aqui antes. Várias semanas foi falado sobre amor, sobre alegria, sobre paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. O último, quinta-feira passada, foi domínio próprio. Todas essas características são características do caráter de Cristo que temos através do Espírito. O fruto do Espírito são as faces, o fruto do Espírito. Nós precisamos frutificar isso nas nossas vidas. Nós precisamos ter isso nas nossas vidas, o caráter de Cristo. Frutificar é produzir frutos, e esses frutos são produzidos expressando o caráter de Cristo. Eu preciso amar, eu preciso me alegrar, eu preciso ter paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. É assim que eu vou ser produtivo. E eu dividi aqui, eu dividi não, né? Rick Warren dividiu lá no livro dele. Eu só vou destrinchar aqui o que ele dividiu lá. 4 princípios que nos ajudam a ter uma vida produtiva para a glória de Deus. E são eles: primeiro, cultive as suas raízes. Nós vamos usar a analogia o tempo todo com a planta, tá? Jesus fez isso. Jesus nos comparou ali à planta. E nós vamos seguir por esse caminho. E a primeira coisa que nós temos que fazer para ter uma vida produtiva é cultivar as nossas raízes. Eu não sou muito fã de planta, não. Admito, eu sou biólogo, para quem não sabe, eu fiz biologia. E eu odiava a botânica, não gostava. Fiz biologia, mas passei, fiz tudo direitinho, mas eu odiava as aulas de botânica, eu não gostava de planta. Estudar folha, estudar aquilo tudo, estudar fisiologia de planta é muito complicado. Eu não gostava, mas eu fazia, estava lá, né? Porque eu tinha que passar por aquilo, porque eu sempre gostei, foi da área da saúde, e não de corpo humano, mas planta não. Planta não, mas eu acho bonito, não maltrato, não arranco. Minha esposa ama planta. Se um dia que você for lá em casa, tudo que tiver de planta lá, você pode ter certeza que foi ela que plantou. Não fui eu. Não fui eu que plantei nenhuma sementinha. Foi ela quem plantou. Porque quando a gente foi morar não tinha nada lá. Ela que plantou tudo. Então uma planta, ela não vai sobreviver sem a sua raiz estar num solo fértil. Ela precisa, lá você aprendeu lá nas aulas de ciências, a fotossíntese, a planta ela absorve luz solar, o gás carbônico, mas da onde que ela tira água e nutrientes? Do solo. Como? Através das suas raízes. Então, toda
O essencial para que uma árvore, para que uma planta, viva, sobreviva, vem daquilo que ela absorve através das suas raízes. Então as suas raízes precisam estar profundas, precisam estar em um solo fértil, um solo que tenha tudo aquilo que ela precisa. As nossas raízes espirituais precisam estar em Cristo Jesus, pois nele nós teremos tudo aquilo que precisamos. Precisamos cultivar as nossas raízes, nutrir as nossas raízes. Se uma raiz está superficial, uma árvore, ventou esses dias aí a árvore caiu, você ficou sem luz, eu fiquei também, mas voltou. Mas na rua atrás da minha, a rua de trás, ainda não voltou totalmente, porque eu sei que o gerador do vizinho está ligado, então não voltou totalmente, porque caiu uma árvore e quebrou, arrancou os fios, destruiu tudo lá, derrubou o poste. As árvores, se uma árvore muito grande, ela não tem as raízes muito profundas, são superficiais, o vento vem e derruba. Ela não se equilibra, ela não consegue ficar de pé. Da mesma forma, se as nossas raízes espirituais são superficiais, eu não me aprofundo em Deus, eu não leio a palavra, eu não oro, eu não tenho comunhão, eu não busco, eu não adoro, eu fico só contemplando as coisas. As minhas raízes serão superficiais. E quando o vento vem, quando a tempestade vem, quando o problema vem, eu me desespero. Eu caio, o vento sopra e eu estou, daquele jeito, porque as minhas raízes estão superficiais demais. Jeremias 17, 7 e 8 diz assim: feliz é quem confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. É como árvore plantada junto ao rio, com raízes que se estendem até as correntes de água. Não se incomoda com o calor, e suas folhas continuam verdes. Não teme os longos meses de seca, e nunca deixa de produzir frutos. Se uma árvore está plantada no local correto, se as suas raízes atingem a água, aquele solo tem tudo o que ela precisa, vem o calor, vem o sol, ela permanece, vem a seca, ela permanece, vem a chuva, ela permanece, com as folhas sempre verdes e frutificando no tempo certo. E assim como essas árvores, nós precisamos ser. As nossas raízes precisam estar no solo correto. Aonde você tem cultivado as suas raízes? Aonde você tem fincado as suas raízes? Será que o local onde você tem colocado as suas raízes, você tem obtido os nutrientes corretos para sobreviver? Para enfrentar as estações que vão vir, a seca que vai vir, o sol escaldante que virá. Será que você tem colocado as suas raízes, cultivado as suas raízes no solo correto, no lugar correto, de modo que quando a adversidade vem, você permanece frutificando? Ou você para de frutificar? Como nós podemos cultivar então as nossas raízes em Cristo? Primeira coisa, eu já até falei aqui, oração. Leitura da palavra, não tem mistério, meu irmão, você já ouviu isso aqui só de mim várias vezes. Oração, leitura da palavra, louvor, busca, pastor, outros, não tem mistério, não adianta a gente querer enfeitar o pavão, é o básico que a gente deixa de fazer, é oração, leitura da palavra, busca, louvor, adoração. É isso, só que parece fácil, mas não é, porque a gente vai chegar lá, a gente é sufocado por um monte de outra coisa, e a gente é tentado a colocar as nossas raízes em outros locais, e a gente, como o pastor falou, a gente lê tudo, menos a Bíblia, a gente fala com todo mundo, menos com Deus. A gente tem comunhão com tudo e todos, menos com Deus. A gente tem tempo para tudo, mas não tem tempo para Deus. E com isso, as nossas raízes vão se fincando em locais que não deveriam estar. E superficiais. E não se aprofundam. Não estão em Cristo.
Essas são as práticas, aí eu coloquei aqui obediência aos mandamentos também, e adoração, como eu já falei. Essas são as práticas que nos aproximam de Cristo e nos fazem crescer na graça e no conhecimento dele. Quanto mais nos aprofundamos em Cristo, mais frutos produzimos para ele. E às vezes a gente se converte, vem para a igreja, estou aqui, eu venho nos cultos, e eu acho que aquilo que eu recebi de Deus já é o suficiente. Mas não é, meu irmão. Tem mais de Deus para você todos os dias. E é por isso que você deve continuar e perseverar na oração, na busca, na leitura da palavra, para que cada vez mais a sua raiz esteja mais profunda. Quanto mais profundo a sua raiz estiver, mais difícil será da adversidade arrancar você do local onde você está plantado, tirar você do centro da vontade de Deus. Precisamos estar com as raízes profundas, e só com essas atitudes é que teremos essa raiz profunda. Muitas vezes estamos superficiais, e aí eu fico vazio, eu não tenho nada para dar. Me procuram por uma palavra, uma oração, eu não sei o que dizer, eu não sei o que falar. Procura o pastor, procura o líder de célula, procura não sei quem. Você é sacerdote, meu querido. Você é sacerdote. Você tem livre acesso ao Pai. O véu se rasgou. Você não precisa de intermediador entre você e Deus. Deus tem uma unção especial sobre o pastor, um chamado. Sim, tem. Mas você também tem um chamado para ser discípulo do Senhor, pregar e fazer diferença na vida dos outros. Só que muitas vezes a gente não cultiva as raízes. E aí eu não tenho o que dar porque eu estou vazio. A planta do lado precisa de um pouco de água, de um pouco de nutriente, mas eu não tenho nem para mim. Como é que eu vou dar para ele? Se eu der o pouco que eu tenho, morro. E a segunda coisa: cultivei minhas raízes, eu preciso eliminar as ervas daninhas. Lá em casa tem umas pedrinhas que eu coloquei, não sei para que eu coloquei aquilo. Coloquei umas pedrinhas no lugar lá porque a gente furou o poço, ficou cheio de barro. Aí eu falei, vou comprar umas pedras e vou colocar aqui, fazer um jardinzinho de pedra. Só que a pedra não tem como passar a roçadeira. E eu, bobo, nada sabia, que eu morava em apartamento lá no Rio, nunca tive quintal. Achei que se eu colocasse aquelas mantas, que o jardineiro falou, não, coloca uma manta, coloca não sei o que não vai nascer. Não vai nascer. É ruim de não nascer. É ruim de não nascer. O negócio nasce toda hora. Toda hora. E antigamente eu tinha mais tempo, ficava muito em casa, e veio a pandemia. A pandemia eu ficava em casa, porque a escola estava fechada, eu ia para o meu plantão uma vez na semana, voltava e ficava lá arrancando. Saía uma folhinha, arranquei. Agora vai lá em casa para tu ver. O negócio cresce. Hoje eu falei para Cintia, meu, tem que ver isso aí. E aí eu vou lá e jogo um negocinho, aí espero secar, arranco, tiro, dá uma trabalheira danada. Aí eu falo para ela, amor, o dia que a gente tiver em outra casa, eu vou cimentar tudo. Eu quero piso, não quero nada desse negócio de grama, não quero nada desse negócio. Ela, vai ficar feio. Porque a planta bem cuidada é bonito, né? Mas não cuida não do quintal para ver como é que fica bonito. A grama, você botou aquele tapete de grama maravilhoso. As ervas daninhas vão nascer, meu querido. Elas vão nascer. Se ela não vem de baixo, o passarinho joga a sementinha dela assim, e ela nasce. Daqui a pouco tá aquela soqueira lá de mato desse tamanho. E o quintal que era lindo, deixa 3 meses sem cuidar para você ver. Assim é a tua vida. Deixa a tua vida espiritual sem você cuidar para você ver como vai crescer um monte de erva daninha, um monte de coisas que vão te atrapalhar. Você já não vai mais. Às vezes o quintal cresce tanto que você já não enxerga a grama. Você não enxerga a planta bonita que tinha lá. Você não vê. Você só vê a erva daninha. E cresce rápido, tá? A planta bonita que tem flor e que dá fruto demora uma eternidade para crescer. A erva daninha cresce da noite para o dia. Tu planta hoje, daqui a 2 dias ela está deste tamanho. Deste tamanho. Quando a gente chegou lá, tinha umas... Mais uma burrice minha. Tinha umas plantinhas perto do muro. Aí a Cíntia falou assim, arranca isso. Eu falei, não, deixa aqui. É uma árvorezinha, deixa aqui.
Isso cresce. Não, deixa aí. Eu deixei. Não ouvi a mulher, deixei. Agora, o troço tem maior do que essa aqui. O tronco grosso. Aí o que aconteceu? O tronco espremeu o cano que vem da água, da SEDAI, quebrou o cano. Aí eu só percebi quando a água estava jorrando, que não ia cair dentro da cisterna. Aí eu fui chamar o rapaz para cortar, né? Ele foi lá cortar. Aí, só que o tronco é entre a cisterna e o muro. A serra elétrica não vai ali onde ele está. Ele falou: olha, vai ter que fazer, eu vou fazer uns negócios aqui, você vai ficar jogando óleo queimado aqui até ela morrer, e depois a gente vai ver como é que vai tirar esse tronco daqui. Vai ter que fazer outra ligação da água, que isso aí não salva mais não, porque eu não tem como cortar aqui. Negligência minha, eu que não cortei, achando que ela não ia crescer. Bobo, mas estou aprendendo. São 5 anos morando aqui em Maricá, estou aprendendo. Eu não fazia nada, gente, tem vergonha de falar, não fazia nada dessas coisas, nada. Mal trocava a resistência do chuveiro. Maricá me transformou. Eu mexo em disjuntor, fio, e subo lá não sei aonde, e faço, mexo em um monte de coisa, porque lá no Rio, eu chamava quem? Meu pai. Ô pai, vai lá em casa, resolve isso pra mim. Mas eu aprendi que eu preciso cuidar da minha casa. Eu preciso cuidar. Se eu não cuidar, a coisa desanda. A sua vida espiritual, ninguém vai cuidar para você. Você não adianta chamar seu pai, sua mãe, seu amigo, sua esposa. Você tem que cuidar da sua vida espiritual para que ela seja produtiva, para que você produza frutos em todas as estações, e para que as ervas daninhas não sufoquem você. Lucas 8, 11, 14 diz assim, a parábola do semeador. Não vou ler toda, vou ler só esse pedaço. Este é o significado da parábola do semeador. As sementes são a palavra de Deus. As sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem, mas o diabo vem e a arranca do coração. Os que ouvem as sementes do solo rochoso, o coração, e impede de crer e ser salvos, perdão. As sementes no solo rochoso representam os que ouvem a mensagem e a recebem com alegria. Uma vez, porém, que não têm raízes profundas, creem apenas por um tempo e depois desanimam quando enfrentam provações. As que caíram entre os espinhos representam outros que ouvem a mensagem, mas logo é sufocada pelas preocupações, riquezas, prazeres dessa vida, de modo que nunca amadurecem. Nunca amadurecem. Jesus, ele vai falando ali, né? E esse último versículo, as sementes que caíram entre os espinhos, eles crescem e sufocam. E aí ele diz, são aqueles que são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas, por tantas coisas. São essas as ervas daninhas, meu querido. As ervas daninhas que sufocam a sua vida espiritual e te impedem de crescer, são tudo aquilo que você alimenta e deixa crescer no teu coração. Não andeis ansioso por coisa alguma, não se preocupe. Não, a gente acabou de ler sobre isso aqui. Olha, não sejam avarentos, não sejam escravos do dinheiro, ou seja, não deixe que as riquezas, que o dinheiro sufoquem a sua vida espiritual. Não deixem que os amores sufoquem a sua vida espiritual. Não deixe que o seu trabalho sufoque a sua vida espiritual. Não deixe. Talvez algo nem seja não seja ruim, mas se transforma em algo danoso à sua vida espiritual. E você precisa eliminar. Só você pode fazer a autoanálise, a examinar o teu coração e ver aquilo que você precisa eliminar, que tem sufocado e atrapalhado você de crescer espiritualmente. Quais são as ervas daninhas, então, que precisamos eliminar da nossa vida? O pecado, o mundo à nossa volta, as influências do mundo à nossa volta,
as inclinações da carne, os ídolos, as distrações, as preocupações, as ambições, as vaidades. A gente se preocupa demais com as coisas daqui, com as aparências das coisas daqui. Vivemos em uma sociedade consumista. Vivemos em uma sociedade que tudo é descartável. Eu comprei algo hoje novo, muito bonito, amanhã ele já não vale mais nada, é lançado um novo, e eu quero, me enfio em um monte de dívidas e depois perco a paz, perco a esperança e jogo na conta de Deus. E aí eu não consigo cantar, não consigo adorar, não consigo cultuar, não consigo fazer nada. Por quê? Porque eu estou muito enrolado, porque eu estou cheio de dívida, porque eu terminei um relacionamento, porque isso não deu certo, porque isso, você deixou ser sufocado por todas essas coisas. E depois jogar na conta de Deus. Mas Deus é tão bom, tão misericordioso, que ainda assim Ele abre seus braços, traz você no colo, limpa você de tudo isso e nutre você para que você cresça. Basta que você faça a escolha correta. Essas são as coisas que nos afastam de Cristo e que nos fazem perder o foco e o propósito da nossa vida. Quanto mais nos livramos dessas coisas, mais fruto nós produzimos. Quanto mais ervas daninhas você tirar, mais fruto você vai produzir. Quanto mais erva daninha você tirar, mais do caráter de Cristo você vai ter, vai expressar, você vai amar mais, você vai ser manso, você vai ter paz, alegria, você vai ser bom, você vai ter domínio, se você arrancar as ervas daninhas. E quanto mais você conseguir tirar, quanto mais você conseguir limpar disso, você vai florescer e crescer e frutificar muito. E a terceira coisa é a poda. Cultivar as raízes, eliminar as ervas daninhas e entender que a poda é necessária para o crescimento. Deus fala as coisas com a gente, né, em mínimas coisas. Eu estava saindo de casa e o vizinho da frente podou toda a árvore, a parte de cima toda. O Gustavo falou: poxa, cortou a acerola toda, pra quê? Aí eu fui e falei pra ele: porque a poda é necessária. Mandei aquela, né? A poda é necessária, meu filho, para o crescimento. Já que estava fresquinho na cabeça. Você não vai estar lá dentro na hora da pregação. A poda é necessária. Às vezes, outro dia a Cíntia estava fazendo isso no limão. A gente tem 2 pés de limão lá. E tá a Cíntia com o negócio do limão e corta. Eu falei: mas não vai sobrar nada do limão. Aí ela corta. E tô eu lá no alto cortando. Mas Cíntia, tá cortando demais. Corta. Tá cheio de limão no pé. O limoeiro cresceu e tá cheio de limão. A poda, ela é necessária para que haja crescimento. Deus vai nos podar. Deus vai nos podar. O primeiro versículo que nós lemos lá no começo, né, quando a gente leu lá em o texto todo, você pode colocar para mim o João 15? Acabou que eu fechei aqui. Ele fala da poda. Eu acho que eu coloquei aqui, não precisa botar não. Eu coloquei aqui, João 15, do 1 ao 2. Eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda. Você está dando fruto, meu irmão? Você está dando fruto, você está frutificando? Amém, frutifique, tem que frutificar mesmo. Só que para você frutificar mais, o Senhor vai te podar. E você precisa entender a poda. Você precisa entender que a poda dói. É cortado algo em você que talvez aos olhos de muitos era bom, era bonito. Porque a poda, você não corta só o galho que está seco, o galho que não está legal, o ramo que não está legal. Às vezes você corta uma parte que estava bonita.
Estava bonita, você olha assim, não precisa cortar, precisa sim, para que haja crescimento, para que haja fruto, para que haja mudança, é preciso cortar, e às vezes a gente não entende as podas que o Senhor precisa fazer. Mas quando a gente olha para a Bíblia, diz aqui, é claro, Jesus está dizendo, olha, todo ramo que dá fruto, primeiro ele diz que a gente tem que dar fruto, depois ele diz, olha, todo ramo que dá fruto, o Senhor poda para que produza mais, para que produza mais. A poda é o corte das partes da planta que estão doentes, mortas, excessivas, indesejáveis. Talvez algo bom precisa ser cortado da sua vida. E aí você não entende as tempestades que você passa, você não entende a doença, você não entende a morte, você não entende o inesperado que acontece, sabe? Aquela coisa que acontece do nada acontece, está tudo bem, e de repente acontece alguma coisa. E aí a gente olha logo para Deus, por que Deus? Por que está acontecendo comigo? Por que eu fiquei doente? Por que eu perdi isso? Por que eu perdi meu emprego? Por quê? Nós nem sempre vamos entender os porquês, mas precisamos ter convicção e certeza de que tudo aquilo que o Senhor permite na nossa vida é para o nosso bem, porque a Bíblia nos garante isso. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, inclusive as podas, aquilo que o Senhor vai cortar. Aquilo que o Senhor vai cortar. A poda ela é feita para melhorar na planta a forma, a saúde, a produtividade e a qualidade dos frutos. Talvez você já esteja há anos na igreja e você já está fazendo as coisas no automático. E o fruto que você está produzindo está muito mirrado, está muito pequeno. Sabe aquela árvore velha? Estou te chamando de velho não, querido, porque eu me batizei com 11 anos, eu estou na igreja há bastante tempo, nunca me desviei não. Já estou velho também na igreja, eu sou velho de idade também, vou fazer 40 anos já. Para mim já estou velho. Já não estou conseguindo enxergar, pastor, estou aqui assim ó. Acho que ano que vem o óculos vai ter que chegar, para eu poder enxergar. Acho que ano que vem chega. Mas a árvore antiga, às vezes ela para, às vezes a árvore, quando ela é nova, ela produzia uns frutos bem bonitos. Eu me lembro que na casa da minha tia tinha um abacateiro que produzia abacate bom. E de repente ele começou a produzir uns abacates mirrados, pequenos. E muitas vezes nós precisamos da poda do Senhor para que a gente possa voltar a frutificar como antes. Para que a gente possa voltar a produzir frutos como produzíamos antes. Deus permite que passemos por situações difíceis, dolorosas, limitantes. Deus usa muitas vezes pessoas para fazer essa poda. E aí você se pergunta, por que essa pessoa está me atacando? Por que essa pessoa está me criticando? Por que essa pessoa está fazendo isso comigo? E talvez é Deus usando essa pessoa para podar você. Porque quando a gente olha para o fruto do Espírito, tudo aquilo ali, você precisa praticar com alguém. Deus vai colocar situações na sua vida para você ser amável. Deus vai colocar situações na sua vida para você ser manso. Me lembro aqui do Pedro falando. Deus vai colocar situações na sua vida para que você possa exercer o domínio próprio, porque senão é muito fácil. Não estou passando por nada, estou numa bolha escondido. Mas não. Deus vai usar pessoas. E às vezes eu sinto te dizer, Deus às vezes usa pessoas dentro da igreja. Teu irmão que está do lado. Nós somos falhos, somos pecadores. Às vezes, talvez eu vá falar alguma coisa para você que não vai cair muito bem. Ou então até eu estou falando, talvez eu ou outro esteja falando para você algo da Bíblia, como agora. Eu estou aqui falando algo para você. Talvez o que eu estou falando aqui seja um instrumento que Deus está usando para podar certas coisas na sua vida.
certas coisas que você precisa largar. Deus vai usar essas situações, mas Ele faz isso para nos corrigir, para nos purificar, para nos disciplinar, para nos aperfeiçoar, nos moldar à imagem de Cristo e nos capacitar para a sua obra. Deus pode usar cada situação da nossa vida para nos ajudar a crescer. Vem para o teu crescimento. E como nós devemos agir para aceitar? Como é que eu aceito essa poda? David, eu estou sendo podado, mas eu não estou sabendo reagir. Como é que eu reajo mediante essa situação? Primeira coisa, você precisa ter fé. Acreditar que Deus é o dono da sua vida e que Ele está no controle da sua vida e nunca deixou de estar. Então toda e qualquer situação que acontece, Ele está no controle. Confia nele. Esperança. Espere no Senhor. Paciência. O tempo de Deus não é o seu tempo. Gratidão. Em toda situação, seja grato, porque Deus está cooperando para o seu bem. Seja grato, agradeça ao Senhor, agradeça pela vitória. A gente sabe muito agradecer pela vitória, mas não agradece pela luta. Mas as lutas nos fazem crescer, o deserto nos faz crescer, e às vezes a gente agradece só pela vitória e não pela luta. Agradeça em tudo, seja grato, tenha um coração grato. Submissão. Seja submisso à vontade de Deus. Seja submisso à vontade de Deus. Entenda, a vontade de Deus não é a sua vontade. Se você andar alinhado com Deus, a sua vontade vai ser a vontade de Deus, porque você está buscando fazer o que Ele quer. Agora, a Deus não é comandado por nós, não somos nós que ditamos as regras de Deus. Deus não age segundo a nossa cartilha. Se não for da vontade de Deus fazer algo, não adianta eu determinar, eu falar, eu profetizar, eu gritar, não vai mudar, não vai acontecer nada, porque a vontade de Deus é soberana. Davi, quando o filho dele lá estava com Betseba, estava vivo, ele clamou, ele pediu, ele se vestiu de pano de saco, ele fez aquilo tudo, ele clamou. Era da vontade de Deus que aquele menino sobrevivesse? Não. Adiantou ele clamar aquilo tudo? Não para o menino, adiantou para ele, porque nenhuma oração é em vão, a busca não é em vão, a comunhão com Deus não é em vão. Mas para a cura daquele menino não adiantou. Deus o levou. O que Davi fez depois que Deus o levou? Ele botou a roupa normal, sentou e foi comer. O que eu podia fazer eu já fiz. Mas a vontade de Deus é soberana. Precisamos entender as coisas que Deus tira de nós. A gente recebe muito bem as coisas que Deus nos dá, mas aquilo que Ele tira, a gente não sabe, a gente não entende. Mas é a poda, é aquilo que Ele tira. Eu não sei o que Deus tirou de você. Eu não sei o que Deus tem incomodado o teu coração, porque Ele quer tirar, Ele quer que você abra mão disso. Eu não sei, mas você sabe. Eu sei de mim, você sabe de você. Essas são, nós precisamos, além disso, submissão, confiança, alegria, se alegrar em Deus. Precisamos louvar a Deus em todas as circunstâncias. Essas são atitudes que nos fazem cooperar com Deus e nos beneficiar do seu tratamento. Quanto mais nos submetemos à poda de Deus, mais frutos produzimos para Ele. Eu coopero com a obra de Deus quando eu aceito a vontade de Deus para a minha vida. Entendo e sigo e permaneço. Mas às vezes a gente quer resistir em vez de aceitar. A gente quer resistir. Eu não aceito isso. Eu não entendo isso. É resistência. E a quarta e última coisa que precisamos fazer para ter uma vida produtiva é aguardar a colheita. Eu já estou cultivando as minhas raízes, eu já eliminei as ervas daninhas, eu já
entendi que a poda é para crescer e eu estou cooperando com isso, eu vou fazer aquilo que precisa ser feito, eu então preciso agora aguardar a colheita. A colheita é o momento em que os frutos são colhidos e levados para o celeiro. Ela é o resultado do trabalho, do cuidado, ela é a espera do agricultor. O agricultor, ele trabalha para a colheita, ele trabalha para aquilo. A colheita é a alegria, ele está colhendo todo o fruto da semente que ele plantou. A colheita é algo muito importante, ela é a recompensa, a alegria, a satisfação do esforço do agricultor. Assim também Deus tem uma colheita preparada para nós, que é a sua volta, o seu reino. Os frutos que você está produzindo serão colhidos naquele grande dia em que o Senhor vier nos buscar. Você vai entregar para o Senhor frutos espirituais. Deus tem para nós uma recompensa. Qual é a nossa recompensa? A vida eterna. Mas a gente acha que a recompensa é aqui. A recompensa é a coroa da vitória naquele grande dia. A recompensa é uma vida eterna com Deus. A recompensa é a sentença retirada e eu não vou para o inferno, eu não vou para o sofrimento eterno, eu vou morar com Deus. Eu passei pelo sofrimento aqui, eu fui podado, eu perdi, eu lutei, eu ganhei, mas o que vale é o que eu terei na eternidade, que é o meu Senhor, o meu Deus, meu Pai, meu Salvador, comigo eternamente. E quando eu estiver com Ele, nada disso aqui será necessário mais, porque eu estarei com Ele e vou entregar os meus frutos. Enquanto aguardamos a colheita de Deus, a colheita que Deus nos reserva, precisamos entender algumas coisas. Primeira coisa, meu irmão, o crescimento espiritual é um processo longo. Às vezes a gente quer as coisas para ontem e a gente desiste no meio do processo. Nós não podemos esperar que os frutos apareçam do dia para a noite. Não é assim na árvore. Você não planta uma árvore hoje, amanhã planta uma mangueira hoje, amanhã ela está dando manga. O crescimento é longo e lento muitas vezes. Às vezes para alguns frutos é rápido, para outros não. Então talvez nessa sua caminhada cristã você tenha buscado frutificar, você tem buscado amar mais, mas ainda não está amando o suficiente. Não desista, continua persistindo. O crescimento espiritual é lento, é longo, mas chegará o dia em que você vai conseguir amar. Mas você não pode desistir de tentar. Enquanto a colheita não chega, continue insistindo, continue tentando frutificar cada vez mais e ser mais produtivo, cada vez mais gerando mais frutos. Tem fruto que leva tempo para se desenvolver, amadurecer e multiplicar. Nós não podemos nos comparar uns com os outros, nos achar superiores ou inferiores, porque o meu irmão já está frutificando nessa área e eu ainda não. Olha, veja, glorifica a Deus pela vida do teu irmão e segue você também, que você vai alcançar e vai chegar lá. E você que já está frutificando, em vez de olhar para o teu irmão que ainda não consegue frutificar com olhar de julgamento, estende a mão e ajuda ele a ir contigo. E não vai sozinho. Mas às vezes a gente quer criticar o outro. E aquele que ainda não alcançou, em vez de procurar alcançar, está invejando o outro e criticando. Ah, isso aí não é verdade não. Ah, isso é fogo de palha. É assim, mas isso é fachada. Nós não podemos esperar que os frutos cresçam na mesma velocidade. Eles sofrem variações de acordo com o clima, com o solo, com a estação. Você tem problemas, estações, você tem dificuldades diferentes de mim. Então talvez o fruto em você está demorando mais para crescer. Você tem inclinações carnais diferentes da minha. Você tem um temperamento diferente do meu.
E talvez você ainda não alcançou o que eu alcancei, e eu ainda não alcancei o que você já alcançou. Mas enquanto a colheita não chega, a gente continua trabalhando, buscando para alcançar. Porque por mais que o seu fruto já esteja talvez maior que o do teu irmão, você ainda não é perfeito. Porque você só vai ser perfeito no dia da colheita. Mas nós não podemos desanimar, nos acomodar, nos conformar. Cada dificuldade é uma oportunidade. Cada crise é uma prova. Cada obstáculo é um desafio. Precisamos superar, vencer, confiando em Deus, que é o nosso socorro, o nosso refúgio e o nosso sustento. O crescimento espiritual é um processo que exige morte. Negação implica renúncia, crucificação do nosso eu. Quer crescer espiritualmente? Mata você. Mata o seu eu, mata a sua carne, mata a sua vontade. Algo em você precisa morrer para que o Senhor cresça, para que algo novo possa nascer. Mas só você sabe aquilo que você precisa matar. E você vai precisar matar todo dia. Todo dia, toda hora. Não adianta, tu mata hoje, a bendita da carne ressuscita amanhã. Nem amanhã, ressuscita daqui a pouco. E já está clamando de novo. Mas você vai precisar matar, morrer. Por isso o processo de busca, de oração, de comunhão, de leitura para a palavra precisa ser constante. Porque a carne nunca se cansa, é insaciável. E a gente precisa alimentar o espírito, senão a carne prevalece. O crescimento espiritual é um processo que requer permanência. João 15, que foi o texto que a gente leu no começo, 4 e 5 diz: permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir frutos se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos, a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto, pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Sem o Senhor Jesus, vocês não podem fazer nada. Precisamos permanecer em Cristo. Não podemos esperar que os frutos sejam colhidos se não estivermos ligados à videira. Não há colheita se eu não permaneço em Cristo. Não há fruto se eu não permaneço em Cristo. Se não mantivermos a comunhão. Os frutos são o resultado da conexão, da dependência, da intimidade. O nosso crescimento espiritual é um processo que requer permanência, que necessita de fidelidade, obediência. Permanecer em Cristo é manter-se em contato com Ele, depender dEle, viver para Ele, confiar nele, confiar que Ele é fiel para terminar toda boa obra que Ele mesmo começou em nossas vidas. Você precisa confiar de que Ele é fiel para completar toda boa obra que Ele já começou na tua vida. Confia, não desista, permaneça, prossiga, busque, e você vai frutificar, você vai crescer espiritualmente. Suas raízes serão profundas, as ervas daninhas serão eliminadas, você vai entender a poda, você vai entender o não de Deus, e vai permanecer nele. Uma vida produtiva é uma vida que glorifica a Deus e que mostra que somos de fato seus discípulos. Para isso precisamos, como eu já acabei de falar, cultivar as raízes, eliminar aquilo que precisa ser eliminado, tudo aquilo que atrapalha o crescimento, aceitar aquilo que Deus quer retirar da nossa vida e esperar pela colheita. Assim nós daremos fruto, fruto que permanece, fruto que abençoa, fruto que honra a Deus. Que possamos, como Paulo, dizer: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Para mim
o viver é Cristo e o morrer é lucro. Louvor pode subir, nós vamos cantar uma canção. Convido você a ficar de pé. Enquanto estivermos cantando, essa canção é uma canção de exaltação ao Senhor. É uma canção de louvor ao Senhor. Essa canção não pede nada a Deus. E uma das ferramentas que precisamos ter para ter comunhão com Deus é, em nossos momentos de oração, de louvor e de busca, exaltar o Senhor. Os seus lábios precisam louvar a Deus, e louvar é exaltar a Ele, é dizer o quanto Ele é maravilhoso, o quanto Ele é poderoso, o quanto Ele é tremendo. Enquanto estivermos cantando, eu gostaria que você analisasse a sua vida, analisasse as suas raízes, analisasse a sua comunhão com Deus, analisasse a sua vida espiritual. Sua vida está sendo produtiva ou não? Você tem produzido frutos ou não? Você tem vivido à margem ou você está no centro da vontade de Deus? Quando vem o vento, você permanece fiel ou você tem balançado para lá e para cá? Está quase caindo. Quando vem a adversidade, como é a sua reação? E pensando nisso tudo, que você adore ao Senhor. Pensando nisso tudo, que você louve ao Senhor. E o refrão dessa música fala: santo para sempre, santo para sempre, santo para sempre, santo é o Senhor. Adore em toda e qualquer situação. Aleluia.